Olá, como vão? Espero que todos estejam bem. Como alguns de vocês sabem, eu sou Guido Conrado, integro o coletivo Res Design. Res Design é um híbrido de grupo de pesquisas, grupo de estudos e de lab de prototipação de serviços. A razão desse vídeo aqui é que daqui a alguns dias a gente vai se encontrar remotamente para uma jornada de cocriação e a gente queria trazer algumas questões, antecipar algo da nossa conversa, já ter esse primeiro contato com vocês e decidiu então produzir esse vídeo. Nós vamos dividir essa apresentação em 4 tópicos. O momento atual, nossa perspectiva sobre o momento atual, uma reflexão sobre como esse momento nos afeta, quais os afetos que estão mobilizados nesse momento, a perspectiva de construção de uma narrativa sobre um futuro possível, né, na perspectiva de que isso vai passar, e por fim, como nós esperamos, ou o que nós esperamos desse encontro que vamos empreender com vocês. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a respeito do mundo atual, quero já tranquilizá-los, deixá-los absolutamente tranquilos quanto ao fato de que nós não vamos tentar convencer ninguém de que estamos vivendo num momento muito oportuno, um momento de muitas oportunidades, um momento altamente fértil, um momento onde todas as circunstâncias conspiram para a criação, para a inovação, para a criatividade. Não vivemos nesse momento. O que nós vemos não é isso, vivemos num momento de incerteza, numa pandemia. Não preciso me aprofundar nesse assunto. O momento em que vivemos, então, traz ainda consigo o fato de que a incerteza, né, as incertezas referentes ao fato de que sabemos muito pouco tanto sobre o vírus ou sobre o que quer que seja, quanto sobre a própria situação, a própria circunstância, o que vai acontecer amanhã, como as coisas vão se comportar. Sabemos muito pouco sobre tudo isso. E não obstante a sabermos tão pouco, não estamos, entretanto, desobrigados do dever de tomar decisões. E nos colocamos, então, diante das informações de que dispomos, com essa tarefa de pensar sobre o que podemos fazer. O que podemos fazer nessa circunstância onde temos tão pouca informação, tão poucas respostas? Bom, todas essas questões nos afetam muito significativamente. E seria correto afirmar que o ponto principal, ou a tonalidade emotiva principal que circula, que nos atravessa nesse momento, é a tonalidade afetiva do temor. O filósofo e semiólogo italiano Paulo Virno, ele descreve 3 maneiras de lidar com o temor. A primeira maneira que o Virno identifica é o medo. O que é o medo? O medo é o temor frente ao infamiliar. É o sentimento de temor que pode ser compartilhado com a coletividade. Para nos protegermos disso que nos ameaça, desse temor que nos ameaça, nós criamos leis, sistemas de segurança, criamos espaços que nos façam sentir seguros. Então, o medo é esse sentimento frente a algo que me ameaça, mas que eu sei o que é. Então eu penso, eu posso ser roubado. Vou fazer um muro, vou colocar câmera de vigilância. Eu posso perder cliente. Vou fazer pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, vou criar ações de marketing. O medo é um sentimento coletivo e diz respeito ao que a coletividade reconhece como ameaça. E, por essa razão mesmo, as soluções para o que nos amedronta são soluções coletivas, são soluções corporativas, sociais, políticas. A coletividade se mobiliza para criar proteções, formas de segurança frente a esse medo que é familiar, que é conhecido, frente a esse temor que é conhecido. Pois bem, mas o Virno também identifica uma outra maneira de lidar com o temor. Essa outra maneira ele chama de angústia. Se então o medo diz respeito ao familiar e é coletivo,
O temor da angústia é um temor íntimo, do indivíduo frente àquilo que ele não pode prever, ao infamiliar, ao que é desconhecido. Temor frente às incertezas do futuro, à imprevisibilidade da vida em geral, ao destino incontrolável dos fatos. Pois bem, diante dessa forma de temor, a gente não tem solução objetiva. Quando eu penso que eu não sei se há vida após a morte, ou quando eu estou angustiado porque acabei de assumir um cargo e não sei se serei incompetente o suficiente para isso, se quando eu estou angustiado, sei lá, frente à incerteza da vida, dos fatos, esse medo de lidar com um temor que não é, que é só meu, por um lado, e ao mesmo tempo que é imprevisível, que é infamiliar, que é desconhecido, que eu não sei de onde vem. Não é como ter medo de ser roubado, não é como ter medo. É um medo geral, perdão, é um temor geral, um temor abstrato. Diante desse desafio, nesse contexto onde a gente não dispõe de proteções objetivas, parece que somente a fé, a capacidade de sonhar, de imaginar promessas de futuros que sejam bons, melhores, mais seguros, é que podem servir como antídoto para essa forma, então, de temor. Então a gente tem o medo, que é coletivo, que é geral. E a gente tem a angústia, que é subjetiva. O medo que diz respeito ao familiar, ao que é conhecido, e a angústia que diz respeito às incertezas do sujeito frente ao infamiliar, frente ao que não é familiar, frente ao que ele não conhece, não domina, não controla, não pode prever. Pois bem, o Virno vai dizer que existe ainda uma terceira maneira de lidar com o temor. E essa terceira maneira diz respeito exatamente ao momento em que medo e angústia se encontram. Quando medo e angústia se fundem, quando o temor pelo infamiliar, aquele temor subjetivo pelo infamiliar, pelo desconhecido, pelo que não pode ser previsto, se generaliza, atinge então não só o campo das minhas emoções privadas, mas quando ele se generaliza, quando a angústia que deveria ser do sujeito toma conta da sociedade, da política, do governo, da empresa, então o Virno diz que essa angústia vira perturbação. Me parece bastante justo dizer que vivemos num momento de grande perturbação. Diante do infamiliar desse momento, diante do imprevisível desse momento, seria justo dizer que desfrutamos, que vivemos um momento de grande perturbação. Pois bem, nesse contexto, então, onde angústia e medo se encontram, onde a angústia pelo infamiliar, a angústia que era privada, a angústia privada pelo infamiliar, se torna coletivo, parece, então, que somente a nossa capacidade de sonhar juntos, agora não mais sonhar individualmente, separadamente, mas de sonhar juntos, pode nos oferecer abrigo. Precisamos então conseguir permutar a nossa fé, fazer a nossa fé chegar ao outro, fazer a nossa esperança chegar ao outro. A fé e a invenção precisam se tornar meios coletivos, não apenas individuais, subjetivos, de produção de futuros possíveis. É somente a partir desse exercício de construção, de colaboração, de compartilhamento da fé que parece possível elaborarmos uma narrativa que inclua a perspectiva de um vai passar, que não fique apenas centrada na perspectiva de que tudo está muito ruim, que não seja completamente capturado pelo que há de terrível no momento em que vivemos, pelo que há de mais difícil no momento em que vivemos, pelo que há de mais duro no momento em que vivemos, mas que possa também criar espaços de respiro, que incluam na sua narrativa a hipótese de que isso vai passar, mas que incluam nessa narrativa essa hipótese não só para o futuro, mas para o momento atual. Vai passar. Novos mundos são possíveis.
Essa ideia é muito importante e é incontornável, porque de fato vai passar. E quando passar, o que será que vai acontecer? Quem serão as pessoas que encontraremos? Quem será o consumidor que encontraremos? Quem será o parceiro de projeto de trabalho que encontraremos? A gente está falando muito do fato de que esses momentos, né, trarão uma grande conectividade, um incremento das ferramentas, né, de comunicação à distância. É verdade, é fato que isso acontecerá, mas pode ser também que as pessoas queiram muito se encontrar. Pode ser também que nesse momento tudo que as pessoas queiram seja estar juntos. Tudo que as pessoas queiram sejam compartilhar, sejam dividir, sejam colaborar, sejam partilhar. É preciso, então, poder chegar a essa narrativa que inclui não só toda a dificuldade que a gente está encarando hoje, toda a dificuldade que a gente está enfrentando hoje, mas a virtual possibilidade de passar, de que isso vai passar. Precisamos encontrar esses mundos possíveis. E aí, já caminhando para o final da nossa conversa, onde se encontram esses mundos possíveis? Vou fazer um pequeno parênteses aqui para falar de onde podemos encontrar esses mundos possíveis. Porque a nossa tradição separou razão de imaginação. Mas, já no pensamento do Kant, imaginação era uma faculdade da razão. Para o Kant não havia como tomar decisão, como analisar, como racionalizar sobre um tema sem imaginação. É a imaginação que possibilita que a gente saia de um dado empírico, sensível, para uma análise reflexiva. Quando eu pego 2 laranjas e digo 2 laranjas mais 2 laranjas igual a 4 laranjas, isso é um produto da imaginação, porque a laranja mesmo não tem nada a ver com o número 4. Quando eu afirmo que amanhã, o sol nascerá amanhã, isso é um hábito da imaginação, dessa faculdade poderosa da razão, que possibilita a passagem de um dado sensível, de uma experiência sensível, que não pode ser repetida para a construção de um modelo intelectual, um modelo geral. É exatamente isso que vocês estão fazendo o tempo todo. Toda vez que você se vê diante de uma pergunta, da necessidade de responder uma pergunta que nunca fora formulada antes, você está inventando. O processo analítico é um processo de invenção. O processo de tomada de decisão, toda vez que eu decido sobre algo futuro, é a imaginação que estou ativando. É essa ferramenta, é essa faculdade da razão que está sendo ativada. E isso vocês estão fazendo o tempo todo. Toda vez. Com a quantidade de dados que vocês dispõem, vocês têm que tomar decisões, vocês têm que dar respostas, oferecer respostas para perguntas que nunca foram formuladas. Vocês já estão num nível de alta mobilização da imaginação. Isso nos leva, então, ao último tópico da nossa conversa, que é o nós. O que nós esperamos para esse encontro? Bom, por um lado, a nossa proposta é muito singela. A gente vai trabalhar com uma ferramenta muito singela, muito simples, cujo tutorial vocês vão receber para que vocês produzam essa ferramenta em casa. Não tinha como imprimir, como fazer circular isso de outra forma. Uma ferramenta muito fácil de ser produzida, que vocês vão produzir em casa, e muito singela, mas que deseja algo muito ousado, que pretende algo muito ousado, que pretende perguntar, pretende nos colocar diante da pergunta, diante da realidade difícil que enfrentamos, quantos possíveis cabem naquilo que parece impossível? Quantos possíveis cabem naquilo que parece impossível? O nosso objetivo, então, com esse encontro é potencializar a utilização das faculdades imaginativas da razão como meio de compreensão da realidade e de tomada de decisão.